A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. A história de José. Hoje vamos iniciar no capítulo 48. Ontem Jacó chamou José para fazer um compromisso com ele. Prometer a ele que quando ele morresse, ele fosse enterrado com seus pais lá na sua terra, né? Em Belém. E José prometeu. Hoje a gente já vai falar num momento mais delicado, na doença de Jacó. Então o tema é: existe um momento que todos nós vamos passar. É o momento do luto. Um luto pode doer alguns meses. Um luto pode até deixar uma pessoa doente, sim. Agora ficar até o fim, viver o luto até morrer, não pode. Porque se isso acontecer, a gente está desmerecendo e desfavorecendo Deus. Ele deu a vida e um dia ele leva. Não é verdade? Então lembre-se do tema. Existe um momento que todos nós vamos passar por essa situação. Gênesis 48, do 1 ao 11. Algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo e levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. A gente vê que a situação de Jacó era delicada, né? Porque ele se esforçou para sentar na cama. Mas ele tinha uma intimidade tão linda com Deus que chegou o momento de uma conversa. Uma conversa séria, uma conversa franca, uma conversa abençoada. Porque quem tem comunhão com Deus, até quando está perto de partir, o Senhor prepara. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Veja que ele começou a contar o início da sua vida, contando a história a seu filho, o legado que ele tinha com Deus. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. A promessa que Deus fez a Jacó, ele cumpriu. Então, existem promessas minhas e suas que pode estar demorando ao nosso ver, mas vai ser cumprida. O que a gente tem que ter é calma, é prudência, é continuar adorando Deus, independente do tempo. Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rubens e Simeão. Isso fazia parte da época da tradição. Se você observar no capítulo 47, ele também disse isso a José, quando ele pediu para que ele prometesse que quando ele morresse, ele levaria o seu corpo para ser enterrado com sua família. Porque naquela época, os primeiros filhos do seu filho seria do pai dele. Então ele está contando, conversando ali, mesmo idoso. Mas Deus é com aquele que está com ele até o fim. Deus é com aquele que passou a vida inteira com ele. Chegou a velhice, ou jovem, ou moço, mas que tem comunhão com ele, independente da luta dessa vida. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por ser irmão de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando de Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efraim. Eu sepultei ali na beira do caminho Efrate, e agora conhecido como Belém. Não é interessante? Até a história da mãe de José, Raquel, estava ali Jacó, seu pai, contando tudo. Existe um momento para tudo nessa vida. Veja que antes ele achava que José estava morto, mas ele viveu ali no Egito com José 17 anos. E agora, antes de partir, estava tendo uma conversa franca, abençoada, verdadeira. Como é bom a gente ter aliança com Cristo, para Deus nos dar oportunidade, seja qual for a situação. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são?
Veja que primeiro, no verso 6, ele falou de Efraim e de Manassés. Só que agora ele perguntou quem são. Por quê? Porque ele estava idoso, ele estava enfermo. Então era normal a mente dele ir e voltar, né? E todos nós vamos passar por isso, se não for mais cedo para o céu. São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse, põe-os perto de mim para que eu lhe dê a minha bênção. Não é interessante? Eles põem perto de mim para que eu lhe dê minha bênção. Deus tem bênção. José representa aqui Deus, Jacó. Jacó estava idoso naquela cama, mas ele pediu para ver os netos perto dele para ele abençoar. Imagina quem nunca envelhece, que é o Senhor. Ele tem bênçãos para dar para mim e para você. Agora o tempo é dele. E se você está no momento do luto de perder alguém, descanse. Passe seu luto, mas também depois supere com a ajuda de Deus. Porque um dia também eu e você vai partir. E ninguém aqui é para sempre. Se a gente não aceitar o luto e ficar blasfemando, murmurando, a gente está querendo desfazer do que Deus fez. Isso é pecado, não é verdade? Isso não dá certo. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não pôde ver bem José. Levou o rapaz para perto dele e os abençoou e beijou a José. Veja que ali ele beijou os filhos de José. Nunca, irmão, que ele ia imaginar que isso ia acontecer. Porque ele achava que José estava morto. E quantas vezes eu e você, porque não foi cumprida a promessa, a gente ignora, murmura, diz que não foi Deus. Tudo tem seu tempo. Jacó passou 17 anos com José no Egito. E Jacó agora estava tendo a felicidade de contar todo o seu legado para depois partir. Deus tem um tempo determinado para cada situação. Ele conhece minha história e a tua. Ele sabe o que nos prometeu. Tem calma. O 11 para terminar hoje. Jacó disse a José, eu pensei que nunca mais ia ver você. E agora Deus me vê. Deus me deixou ver até seus filhos. Veja que ele pensou que nunca mais ia ver José. Mas ele mesmo cansado na sua velhice, Deus me deu até o privilégio de ver seus filhos. Sabe o que quer dizer isso? A misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor. As promessas serão cumpridas na minha e na tua vida. Independente do cenário, da idade, não existe nada impossível. E tudo está no controle de Deus. Ele sabe exatamente a hora de nos abençoar. Mesmo que você não esteja vendo saída, ele tem a saída. A dificuldade agora é o momento de aprender com ele. Para terminar aqui, eu vou falar em Josué capítulo 1, 2 e 3. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Foi o que Deus disse a Josué. Moisés foi embora, mas a promessa estava de pé. Ao 3 para terminar. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Deus promete e cumpre. Deus é fiel. Ele diz, nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele sabe o que é melhor para mim e para você. Veja que Jacó estava de idade, mas passou 17 anos. E ali estava conversando porque estava chegando a hora da sua partida. Mas tudo foi cumprido na vida de José, de Jacó. Os seus filhos tentaram atrapalhar, não atrapalharam nada. Pelo contrário, aceleraram a vitória quando venderam José. Então tem calma, descansa, porque aqui também Moisés partiu. Mas a herança estava de pé. E quem ia conseguir agora era Josué com o povo. Não olhe para a adversidade nem para a sua idade. Entenda que Deus está trabalhando. E lembre-se, existe um momento que todos nós vamos passar. É o luto, é a dor, é a tristeza. Mas isso também passa. E a glória de Deus é permanente. E Ele está agindo na minha e na tua vida. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.